São muitos os questionamentos se um processo judicial pode durar eternamente. A respeito dessa dúvida, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Alessandro Ragazzi. Dr. Alessandro Ragazzi, um processo judicial, ele pode durar para sempre? Não há uma norma que impeça um processo de durar para sempre. Evidentemente, o processo visa uma finalidade, ele visa alcançar um objetivo, que é o que nós chamamos no mundo jurídico de bem da vida. Ao atingir esse objetivo, é proferida uma sentença e o processo exaure o seu objetivo, ou seja, ele tem que terminar. Não é plausível para aqueles que atuam no processo, ou seja, para as partes, para o autor e para o réu, que um processo dure uma vida inteira. Um processo que dura uma vida inteira não é justiça. E naqueles casos do cliente com dívida, esse processo, ele no fim de 5 anos, ele caduca? Não, isso é um engano que é comumente cometido pelas pessoas. O início do processo, há alguns requisitos técnicos, como a citação válida ou uma ordem de citação dada por um juiz competente, ele faz interromper a prescrição. A prescrição, em curtas linhas, para os ouvintes da rádio, é a perda de um direito pela inércia, ou seja, se uma pessoa não exerce o seu direito a tempo, após um determinado período, ela perde o direito de exercê-lo. O início de um processo faz interromper a prescrição, ou seja, a partir daí, dure o tempo que durar, esse direito pode ser percorrido, ele pode ser procurado. Há casos em que nós chamamos de prescrição intercorrente, ou seja, quando um processo fica parado, sem a sua finalização, por um determinado período, existe uma possibilidade teórica de que esse processo seja extinto e aí, evidentemente, a parte que o deixou extinguir perca o seu direito. No caso de dívida já antiga, o credor, ele pode penhorar um bem? Isso depende muito dos prazos que esse credor se utilizou. Para cada tipo de processo, há um tipo de prescrição. E uma penhora de bens, ela só é possível num processo de execução. Existem vários tipos de constrição, vários tipos de procedimentos em que o credor pode se assegurar de que terá aquele bem como garantia da sua dívida. A penhora propriamente dito, que é um ato judicial, ela só é feita num processo de execução ou numa fase que nós modernamente chamamos de cumprimento de sentença. Então isso vai depender do tempo que o credor demorou para ajuizar a ação. Se ele perdeu esse prazo para ajuizar a ação ela está maculada pela prescrição e, portanto, o bem não poderá ser penhorado. Estamos conversando com um advogado especialista em direito tributário, o Dr. Alessandro Ragazzi, ele que fala a respeito do processo judicial. Dr. Ragazzi, muito se fala na prescrição do tempo. São tipos de crimes diferentes, de penalidades diferentes? Quando é que se prescreve um tipo de crime? Há vários tipos de prescrição. Eu, evidentemente, não sou especialista em direito penal, mas em curtas linhas eu poderia dizer que nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da punição executiva. Que tipos de prescrições são essas em matéria penal? Existe um tempo em que tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária tem para investigar e para punir um determinado crime, para que seja dada uma sentença, para declarar se aquela pessoa é realmente culpada ou não. Se isso não for feito num determinado período, e isso varia de crime para crime, ocorre a prescrição. Ok, dada a sentença e com o trânsito em julgado da sentença, quando desta sentença não cabe mais recurso, passa a correr a prescrição da pretensão executória. O que é isso? A justiça tem um prazo para levar para a cadeia, efetivamente, ou para fazer cumprir a pena que foi imposta àquele condenado. Se neste prazo isso também não é cumprido, ocorre outro tipo de prescrição e o Estado perde o direito de levar essa pessoa à cadeia. Dr. Ragazzi, o senhor é favorável à modificação na lei processual civil? Eu sou favorável a alguns pontos na lei processual civil, sim. Por exemplo? Eu entendo, por exemplo, num caso específico de sustação de protesto, deixar a critério do magistrado decidir o tipo de garantia que será prestada, ou se vai ou não
conceder uma liminar, eu acho isso um ato extremamente perigoso. Nós sabemos que os juízes têm aí, nos casos de sustação de protesto, um tempo muito curto para analisar a pretensão judicial e, por vezes, se cometem equívocos. E nós sabemos que um protesto, por vezes, leva a empresa que está sendo protestada a perder negócios muito importantes na sua atuação. Então, eu sou favorável, primeiro se conceda liminar, suste-se o protesto e com um prazo maior se defina qual o tipo de garantia, se essa decisão vai ser mantida ou não. Mas o nosso processo ainda é um processo que está caminhando aí para bons ventos. Nós já tivemos grandes alterações em 2006, em 2009, alterações que acabaram agilizando o processo judicial brasileiro. Por exemplo, uma medida muito favorável foi a substituição do finado processo de execução decorrente de uma ação judicial pelo cumprimento de sentença. Nós tínhamos o disparate de, após todo um processo judicial, onde se declarava um direito e a pessoa ganhava o processo, ela tinha que começar um outro processo para executar aquilo, para se fazer cumprir aquilo. Nada mais absurdo. Então essa lei foi mudada e o cumprimento dessa decisão hoje é feita no mesmo processo, o que faz ganhar um prazo muito grande. Alterações pontuais, como na legislação relativa a locações, onde os locatários maus pagadores utilizavam-se da burocracia do judiciário e de lacunas na lei para postergar o processo. Algumas alterações foram fantásticas, como a possibilidade de uma liminar de despejo. Claro, sujeita a uma garantia, hoje a pessoa tem que prestar aí 3 meses de aluguel de garantia, mas a possibilidade de se conseguir uma decisão judicial liminar, uma decisão judicial imediata. São avanços que, com o passar do tempo, nós vamos tendo aí no nosso ordenamento jurídico. Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, o Dr. Alessandro Ragazzi. O senhor falou sustar o protesto. E sustar o protesto. Que vem a ser? Nas negociações comerciais são emitidos títulos de crédito. Por exemplo, cheques, duplicatas, notas promissórias, notas de câmbio. Esses títulos de crédito e também alguns tipos de contrato, eles são sujeitos ao protesto. O protesto é o ato pelo qual se torna pública uma dívida. É o ato pelo qual se dá notícia ao mundo de que um determinado devedor tinha que pagar uma dívida num determinado período e não o fez. Esse protesto, ele causa danos, por vezes, irreparáveis. Por exemplo, uma empresa que tem contratos com o poder público, uma empresa que toma créditos de instituições financeiras em geral, se ela tiver um protesto em nome dela, ela perde todo esse crédito. Então imagine o transtorno para uma empresa que é protestada. E muitas vezes existe o protesto indevido. Um dos exemplos claros é a constituição de títulos de crédito falsos. É o que nós chamamos de duplicata simulada. Então, uma determinada empresa que precisa de um crédito no mercado, que precisa de dinheiro, ela cria um título, coloca uma determinada empresa como devedora, empresa que na verdade não é devedora, e negocia esses títulos no mercado, levantando dinheiro. Claro que aquela empresa que não é devedora, ela será protestada, ela terá o seu título levado a protesto. E nesse caso, ela não tem que pagar absolutamente nada porque ela não deve. Então cabe uma medida de sustação de protesto. É uma medida na qual esta empresa, que está sendo acusada de dever, ela vai ao Poder Judiciário e diz ao juiz: senhor juiz, este título não é devido, eu não devo. E se o senhor não agir imediatamente, eu serei protestada. Por favor, suste o protesto. A liminar de sustação é uma medida que dá uma ordem ao cartório de protesto para que, até segunda ordem, esse título não seja protestado. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, o Dr. Alessandro Ragazzi, ele que falou a respeito do processo judicial, se pode ou não durar eternamente. Dr. Ragazzi, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço a você e a todos os seus ouvintes.